que desgrama de tela azul. Cara que inventou essa tela azul, eu vou falar um negócio com você, viu? Ô ódio. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Será que você também sofre com a tela azul? Eu quero falar uma coisinha sobre tela azul, que é uma opinião um pouquinho diferente, bem polêmica, muita gente pensa diferente de mim, mas eu quero te falar um pouquinho da minha opinião e quero saber o que vocês acham sobre esse assunto. Bem, primeira coisa, no vídeo de hoje a gente vai começar uma série nova, que é como sair da tela azul, né? O que eu posso fazer para minimizar a chance de tela azul? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse erro, tá? E eu já vou deixar a minha opinião aqui com vocês. Então, vamos deixar uma coisa bem clara, porque muita gente acha que essa tela azul é uma coisa só do Windows. Todo sistema operacional, seja ele mobile, seja ele, né, de PC, de sistema de mesa, de notebook, de, sei lá, de consoles de videogame, todos dão defeito, tá? Os defeitos são comuns, mas eles não deveriam ser constantes, eles deveriam ser acidentes e raros, tá? Então, se eles estão constantes, aí sim temos um problema, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que o defeito, né, seja ele qual for, ele acontece em qualquer um, tá? O sistema da Apple dá defeito, né? O sistema da Microsoft dá defeito, o Android dá defeito, todos dão defeito, tá? E a gente vai estudar um pouquinho da tela azul do Windows, mas isso se aplica a qualquer outro sistema operacional, tá? Porque tem muita gente achando aí que a tela azul é uma coisa exclusiva do Windows, e não é, tá? A gente sabe que outros sistemas operacionais, até o Linux, dá defeito, tá? Nada é 100%, isso é óbvio, né? E a gente precisa falar isso aqui. Bom, então a gente vai fazer uma série aqui no canal sobre tela azul e como a gente vai evitar essa tela azul, tá? Então nesse vídeo aqui é um vídeo de abertura, mas eu vou fazer outros vídeos relacionados a esse tema, que a gente vai fazer testes, vai fazer formatação, a gente vai mexer no hardware, a gente vai fazer limpeza, um monte de outras coisas para tentar minimizar os problemas de tela azul que a gente tem no PC. Então vamos lá, meu nome é CP, né? Eu sou do canal TechP News e hoje a gente vai falar sobre tela azul do Windows, tá ok? Bacana, o que é essa tela azul? Essa tela azul é esse lembrete que chama tela da morte, né? Que muita gente tem medo quando isso aqui soa, a gente dá até um pavor, né? E fica com medo disso. O que é isso? O que tá acontecendo? Será que o meu PC tem um problema grave? O que é? O que pode ser que aconteça? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? A tela azul, né? Chamada no Brasil como tela da azul ou tela da morte, né? Também conhecida como blue screen em inglês, é um ecrã, né? Uma tela apresentando nos sistemas operacionais da Windows, que mostra que existe um erro de sistema. Nada mais do que isso. Aconteceu um erro de sistema, que é comum acontecer, e aí essa tela azul apresenta para você, te informando desse erro e que o Windows não conseguiu suportar e resolver esse erro, por isso que teve essa tela azul, tá? A Blue Screen of Death, né, também chamada de BSOD, né, que é um termo muito conhecido, tá? Ela se tornou famoso quando em 1998, né, Bill Gates estava fazendo a apresentação dele e de repente, né, houve um apagão e deu aquela tela azul na apresentação do Bill Gates, né? Que coisa, nossa, acontece, né? Isso é normal. A gente tem que ter atenção a esses detalhes aí, porque às vezes a gente fala, poxa, só porque é o Bill Gates não vai dar? Não é assim, o PC não funciona assim, tá bom? Então isso aconteceu mesmo em 1998 e a tela dele deu um erro de tela azul, por isso que é chamado de tela da morte, tá? Também conhecida como BSOD, tá? Que a gente vai falar assim. A tela azul, ela teve vários tipos de formato ao longo da história, né? No Windows XP ela era mais quadradona assim e tal, depois ela passou a ser mais assim e tal, e depois chegamos nessas telas modernas do Windows 10. Então ela tem essa carinha aqui, ó, com esses dois olhinhos e essa carinha de insatisfeito, e muitas vezes vem com um código de barra para te informar o erro, o que era o erro. O grande problema que eu vejo é que nós não chegamos na tecnologia necessária para não nos informar o erro. Por quê? Quando dá um erro de tela azul pode ser muita coisa.
muita coisa. Aí vocês ficam sem saber o que é. Pode ser memória, pode ser processador, pode ser aquecimento, pode ser, né, o próprio atualização do Windows, pode ser conflito de software, pode ser conflito de hardware, pode ser a placa de vídeo brigando com a placa-mãe, pode ser sua memória. Então, não existe um martelo que vai dizer, ó, o problema da tela azul é isso, tá? Poderia no futuro ter hardwares mais especializado e bem estruturado e dizer assim para você, ó, o problema da sua tela azul é a sua memória, ela não está sendo compatível com sua placa-mãe. Seria maravilhoso se tivesse uma mensagem assim. O problema é que a gente não sabe qual é o tipo de erro que é de tela azul. A gente tenta diagnosticar e tenta minimizar, né? Quando, por exemplo, você tem a resposta lá da Microsoft, deu problema de tela azul no seu computador, aí você vai lá e pega o código de barra, aí ele te fala a lista, memória, aquecimento de placa, aquecimento de processador, né? Conflito de software, pode ser um tanto, mas não fala o que é. É uma porrada de coisa que você tem que testar para saber o que é, tá bom? Então, este é o mundo da tela azul. Seja bem-vindo. Se você ainda nunca recebeu essa tela azul na sua cara, é porque você nunca trabalhou com Windows, tá? Então, por que acontece o BSOD, né? As famosas telas da morte. Por que acontece isso? Então vamos lá, vamos entender rapidinho isso aqui. Todo computador ele trabalha com códigos binários, ele trabalha com cálculos, né? Então o computador ele nada mais é do que uma máquina de calcular dados, ele calcula dados, né? Então às vezes esses dados dão conflito, né? Então ele começa a encontrar erros. Normalmente 99% dos erros o próprio computador resolve, ele identifica o erro e ele vai e faz o cálculo para resolver. Só que em alguns casos o computador não consegue resolver e aí começa a dar um problema grave no sistema e para o sistema não entrar em colapso ele cria essa famosa tela azul para reiniciar o sistema, para não entrar em colapso, para não acontecer algo mais grave, né? Por isso que existe a tela azul, para impedir que algo grave, tipo queimar um processador, queimar uma placa-mãe, queimar uma memória, tipo isso, acontecesse. Por isso que ele acontece, tá? Então o BSOD é um problema que o Windows não consegue resolver e ele, projeta a tela azul para informar para você que é um problema grave, e que ele não conseguiu resolver. Mas 99% dos erros o Windows consegue resolver, tá bom? Vamos entender aqui um gráfico que eu achei um artigo muito interessante. Isso aqui não é consenso, todo mundo tem a sua opinião sobre isso. Eu estou apresentando o dado de um pesquisador que deu uma tabela interessante, eu gostei. Não sei se é assim, eu sei que ele apontou essas estimativas aqui e eu queria perguntar para vocês o que vocês acham dessas estimativas. Segundo ele, a percentagem de erros de tela azul, de BSOD que dá, é essa aqui, ó, 43% dos problemas de tela azul está relacionado ao quê? Está relacionado ao software, ou seja, algum problema de software, seja ele qual for. Incompatibilidade de software, é um software da placa-mãe, é um software da placa de vídeo, é um software da BIOS, é algum problema de software, tá? Então não é hardware, não é peça, tá? Depois, 27% dos problemas relacionados à tela azul, então o que ocasiona a tela azul, das 27% das vezes, é o que? É problemas relacionados a hardware, é alguma peça do seu computador que está dando conflito. É uma placa de vídeo, uma placa-mãe, pode ser a memória, pode ser ali o processador que está dando conflito com a placa de vídeo, pode ser só a placa-mãe que está rejeitando a memória, que está rejeitando o processador. Então, é enorme. Pode ser um capacitor da placa-mãe que está mal colocado, não está passando a corrente correta. Então, é infinito as possibilidades, tá bom? 13% das ocasiões de tela azul é ocasionada por problemas energéticos, ou seja, tem algum problema de energia no seu computador. A energia não está sendo distribuída corretamente na sua placa-mãe, nos seus memórias, no seu processador. Tem algum erro, pode ser vários erros, pode ser capacitor, pode ser alguma coisa. Pode ser também, às vezes, ter problema de software relacionado à energia
Então é algum problema de energia. E 17% das vezes é relacionado à temperatura. Então acredito que você pensou que a maioria das vezes que dá tela azul, o problema está sempre relacionado a temperaturas altas. Nem sempre, tá? A gente já fez alguns testes aqui no canal e também muitos pesquisadores já fizeram teste, viram que a temperatura do PC estava normal, baixa. Por exemplo, agora eu estou usando o ar-condicionado, o computador trabalhando bem baixo e mesmo assim dá tela azul, mesmo com a temperatura baixa dando tela azul. Então a temperatura não é a porcentagem maior dos problemas de tela azul. O maior porcentagem é software, tá? E é importante você entender isso aí, segundo o pesquisador, e eu concordo com ele nos argumentos dele do artigo que eu li, tá bom? Então vamos falar dos problemas relacionados à temperatura. É claro que esse tema aqui é tema para vários vídeos, tá? Vários vídeos. Eu tô falando rapidamente aqui dos principais, não é todos, tá? Então, quais os principais problemas relacionados, né, à temperatura? Vamos lá. Primeiro, problemas de cooler, né? Você pega um cooler, ele não está refrigerando bem o seu processador, a pasta térmica está até certa, porém o cooler não está fazendo eficiência, né? Então você vai lá e troca o cooler e resolve para dar tela azul. Pode acontecer. Problema de fonte, a fonte esquenta demais, tá? A fonte está colocada numa posição que não deveria, a fonte está gerando calor ali na sua placa-mãe, etc. Tem inúmeros problemas relacionados à fonte. Também pode ocasionar o problema de tela azul. Problemas de circulação de ar, você colocou ali os ventiladores de forma errada, né? O ar não está circulando ali no seu gabinete, o ar está ficando muito preso, o ar quente está ficando preso ali, né? Pode ser problema de ar também, né? Problema de má circulação de ar. E um dos principais problemas, pasta térmica. A pasta térmica, eu vou fazer um vídeo, né? Nessa série aqui ainda, sobre pastas térmicas boas e como usar a pasta térmica, tá? A pasta térmica, ela é muito importante, tá? Muito importante, porque é ela que vai impedir o atrito do seu cooler com o seu processador. Então ela vai criar essa liga, né, que vai separar. E quando ela seca muito rapidamente, ela perde eficiência, tá bom? E aí você tem que dar uma manutenção e trocar essa pasta térmica, o que é muito importante. Então esses aqui são alguns tipos de problema relacionado à temperatura, mas tem outros, cabos, né? Tipos de conexões ligadas à temperatura, né? Às vezes você tem um monitor que esquenta demais o próprio PC, então, cara, é infinito. Não dá para listar os problemas que podem ser relacionados à temperatura. Esses aqui são os principais, tá bom? E para identificar esses problemas relacionados à temperatura, nós temos alguns programas que a gente pode usar, né? O CPU-Z, ele é um ótimo programa para identificar, né, os seus, como que está o seu perfil, como é que é a sua máquina. Ele pode ser ajudar a estressar a sua máquina para você identificar a temperatura com outros programas, né? Então você pode usar dois programas, o CPU-Z para estressar e você pode usar ali o MC Burn para você testar qualquer temperatura. Então nós temos aí a própria placa-mãe que tem problemas, a minha placa-mãe também, a Acerrock, ela tem esse software de diagnóstico aí de temperatura, tá? Eu, por exemplo, eu nunca fiz um teste de cooler, né? Para saber se é o cooler que está dando o problema aí de tela azul. Pode ser, porque eu sempre deixo o cooler em baixa rotação, para ele barulhar menos, tá? Mas será que se eu botasse ele um pouquinho melhor, ele parava de dar a tela azul? É teste, tem que fazer teste, tá bom? Ok? Então muito importante dizer isso aí. Problemas energéticos. Eu já vou dizer para vocês que um computador, né, mais parrudo como o meu, né, que é um computador que tem uma fonte ali de 600 watts reais, ele puxa muita energia. Então ele precisa de uma estrutura que dê conta do recado. Então, primeira coisa, você tem que ter um disjuntor para aquele local ali, né? Eu, por exemplo, eu deixei um disjuntor aqui para o meu estúdio de 30 amperes, que dá conta aí, né, de toda a estrutura, e mais outro disjuntor para o ar-condicionado, tá? Então são dois disjuntores aqui para o estúdio. Então, eu já preparei isso. Eu coloquei fios bons, fios grossos para minhas tomadas, porque eu sabia que o pancadão ia comer.
O fio ideal para um computador game é no mínimo de 4 milímetros, tá? É um fio de 4 milímetros. Não inventa pôr fios menores do que isso, que não vai dar conta, tá? Então é importante dizer isso aí. Você pode até pôr um 2,5 milímetros, não tem problema. Mas você vai ficando observando aí como que sua fonte é. Se começar a pipocar, você troca o fio. Simples assim, tá? Placas de vídeo, elas são campeões em dar problemas energéticos, tá? E também uma má fonte, uma fonte ruim, não tem uma distribuição legal da sua energia e também pode dar problemas energéticos, tá? Então, isso aqui são alguns tipos de problemas energéticos relacionados ao seu PC e que pode dar tela azul, ok? Então, os testes para saber se o seu computador está passando energia corretamente é o MCI excelente, a sua própria placa a sua própria placa-mãe, se for moderna, ela faz testes para vocês. Testes mais avançados você pode fazer também com a equipe técnica, utilizando multímetros, equipamentos próprios para testar a placa-mãe, para saber se é capacitor, potenciômetro, né? Você pode usar aí um multímetro ou outros aparelhos específicos que a equipe técnica tem para fazer uma avaliação para você, que é muito legal também. Então, esses testes são importantes. Problemas de hardware mais comuns, né? Não é impossível saber qual que é o problema certo, porém você tem os problemas mais comuns, né? Quais são os problemas mais comuns de hardware? Memória incompatível. Você pega uma memória que não é idêntica, tá? E coloca lá. Você coloca, igual eu coloquei aqui no meu PC, eu peguei, as memórias são idênticas, a diferença é só o tamanho. O número dela é mesmo, o serial é mesmo, a frequência é a mesma, só mudou o tamanho. Eu tenho duas de 8 e uma 16. Só pelo fato de uma ser 16 já deu problema, tá? Então, memórias têm que ser totalmente idênticas. Nunca usa memórias diferentes. Pega aí 4 de 8, ou sei lá, 2 de 16, mas nunca pega memória, né, que não são idênticas, porque vai dar conflito. Uma hora ou outra aparece um conflitinho aí. Eu já fiz vídeo sobre memória, vou deixar na descrição, tá? Usar pentes sempre idênticos é muito importante. Problemas também de incompatibilidade de processador e placa-mãe. Você, ao comprar o processador, ele tem ali a pinagem correta, tá tudo certo, ele encaixa bacaninha, só que ele não tem um alto percentual de adaptabilidade, ou seja, aquele processador seu não é tão adaptado com aquela placa-mãe. Então, sempre quando você for comprar uma placa-mãe, sempre já compre ela com o processador mais otimizado possível, tá? Porque aí você vai ter menos erros de compatibilidade entre placa-mãe e processador, tá? E acontece de às vezes dar conflito processador e placa-mãe por causa da pinagem lá, tá? Ok? Muito importante falar isso. Verifique no site da placa-mãe se há compatibilidade com os processadores, com a placa de vídeo, com a placa de memória e etc, tá? Defeito de fábrica da placa-mãe, processador de memória. Pode acontecer da sua placa-mãe, do seu processador, da sua memória, sei lá o que for, HD, ele vier com defeito de fábrica. Não há o que fazer. Quem vai identificar se esse defeito é de fábrica é um técnico com um instrumento capacitado. Ele vai falar, não, realmente essa placa-mãe sua veio com defeito de fábrica. Ela veio com um potenciômetro aqui, ruim, né? Ele vai fazer vários testes de corrente elétrica e vai identificar que a sua placa não funciona. Você tem que trocar a placa-mãe. Acontece, tá? Ou o processador, a memória, etc. Então, é importante testes individuais de hardware com pessoas capacitadas. Segundo, conflito de áudio e vídeo. Cara, a placa de vídeo da NVIDIA tem uma nojura, né? Ela começa a placa de vídeo, ela tem a ousadia de interferir numa coisa que não é dela. O que a placa de vídeo tem que fazer? Vídeo, só. Você acredita que eu estou mexendo com um software de Studio One, que é um software de áudio, de mexer com edição de áudio? A danada da placa de vídeo está interferindo no negócio? Então, eu queria conversar com meus amigos da NVIDIA por que eles têm que meter o bedelho aonde não é deles, tá? Tudo bem, eu estou usando o monitor, eu estou usando o vídeo para trabalhar, mas o que a placa de vídeo está interferindo ali na minha placa de som? Conflito, placa de vídeo com placa de som, interface de áudio com placa de vídeo, tá? Então, acontece, tá?
Placa de vídeo é incompatibilidade com as placas de som. Isso acontece, não é tão comum, mas acontece, tá bom? Problemas de software, né? Quais os principais problemas de software que a galera relata aí sobre tela azul? Vamos lá. Os erros mais comuns: incompatibilidade de software. Exemplo, a NVIDIA com o Adobe Premiere, parece que elas são inimigas. Às vezes parece, porque nunca vi dar problema entre os dois, né? Todas as placas da NVIDIA que eu peguei, elas sempre deu conflito com Adobe Premiere. É um errozinho ali, né, de maquiagem, um erro de iluminação, é um erro ali de corte, então sempre dá algum problema, né? E como a gente precisa usar a placa de vídeo para acelerar o processo, não tem jeito, né? Bacana. Fazer diagnósticos individuais e conferir, né, as compatibilidades de cada um, tá? Muito importante isso. O Windows pirata, ele tenta atualizar, mas o software não é original e dá conflito. Então, o Windows pirata é sim um dos motivos de tela azul. Você tem que conseguir pelo menos uma versão OM aí, tá? O ideal é uma versão mais correta, AM, né? Para você ter uma versão mais original, para você não ter tanto conflito. Qual que é o problema do Windows pirata? Primeiro, o crack, né? Quando você tem um Windows pirata, o crack já é um piti ali. O Windows fica trabalhando para tentar reconhecer aquele crack e o tempo que ele executa o desempenho que ele executa para tentar diagnosticar o erro, o crack, ele acaba consumindo ali, né, processamento seu, né? Então, se você tivesse um Windows original, você teria ali uma eficiência um pouco melhor, acredito eu, porque você não reconheceria o seu Windows como um vírus, tá? Então, eu acho que o Windows original ele tem melhor desempenho para tela azul. Segundo, que você sempre bate o gancho ali para a equipe técnica, né? Ele vai te dar um maior suporte, né? Vai te dar um maior entendimento. Você pode trocar uma ideia com eles, você pode mandar o erro para eles tentar identificar se o erro é do Windows 10 ou se o erro é da sua máquina. Isso é importante também, esse contato, tá bom? Outro grande problema que eu vejo com, né, tela azul. O computador ele não reconhece os monitores, tá? Às vezes você tá ligado ali, igual eu ligo 2 monitores. Eu ligo um monitor na minha placa de vídeo e o outro na placa-mãe, tá? E às vezes eu ligo o terceiro, que é a minha televisão, né, na placa de vídeo. Aí começa a dar aquele conflito, o computador endoida e o jeito que ele tem é tela azul para poder demonstrar que ele não está suportando aquele sistema. Então é muito comum dar tela azul quando você tem 2 monitores incompatíveis ou um monitor que não está compatível ali, ele dá tela azul sim por causa do monitor. E eu não sabia, eu estou sabendo agora ao trabalhar com múltiplos monitores, tá? Então o certo é você fazer atualizações da placa de vídeo e dos monitores individualmente, fazer testes individuais, tá? Às vezes o defeito da tela azul acontece quando você liga os dois, nunca um só, tá? Então acontece, por exemplo, isso. Dificuldade da placa-mãe em processar o áudio. É muito comum isso acontecer. A placa de áudio está com um problema e aí acontece que o Windows não trava, né? Dá uma tela azul porque ela não conseguiu processar o áudio. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma interface de áudio aqui da Presonus, tá? Aí ela tá ligada no meu PC. Só que o que acontece? Quando eu estou trabalhando com edição de áudio, o Windows parece que vincula o meu trabalho com a interface somente para o Studio One, que é o meu editor de áudio. Se eu precisar dar uma olhadinha no vídeo, no YouTube, já cortou o áudio, dá conflito. E esse conflito pode dar uma tela azul, tá? Tem jeito de resolver? Tem, mas o Windows é complicado para isso também, tá bom? Fazer testes individuais, né? Testar a interface, testar a placa-mãe são algumas dicas importantes, tá? Então é isso, pessoal. Essas aí são algumas dicas, algumas coisas que dão tela azul, algumas coisas que pode acontecer para acometer o seu PC. Sempre vai dar tela azul quando o Windows não consegue resolver o problema, e aí, para não dar um conflito maior, um problema mais grave, ele dá tela azul, encerrando todos os processos, né, que você está fazendo, para não te agravar. Então, na verdade, a tela azul não é uma coisa ruim, não. É uma coisa boa. Ele está te dando a chance de você identificar o problema. Agora, como é que você vai identificar o problema? Fazendo
muito teste, muito teste. Se você não conseguir fazer os testes, é importante você levar uma equipe técnica que tenha a capacidade de fazer este teste, tá bom? Então, como é que eu vou tentar minimizar os erros de tela azul? Vou contar um exemplo para vocês. No meu hospital tinha um computador que dava problema de tela azul direto. A gente mandava para a assistência do hospital, eu olhava lá, dava aquela formatada e nada resolvia, tá? Aí o meu chefe falou assim, tô enjoado desse pessoal daqui, vamos levar para uma equipe fora, tá? A gente foi e contratou uma empresa para fazer o procedimento. O que eles fizeram? Limparam todo o PC por dentro, trocaram o HD, porque eles acharam que o HD estava dando uma inconsistência lá nos dados, colocou um SSD e formatou. Acabou. Nunca mais deu tela azul. Por que dava tela azul lá no hospital? Porque o pessoal não queria trabalhar direito, não queria colocar uma pasta térmica legal, às vezes não tinha o equipamento certo. E aí nunca que resolvia. Levou numa assistência autorizada, os caras, primeiro, trocou a pasta térmica, colocou uma pasta térmica legal. Vai ser um dos vídeos que eu vou falar sobre pasta térmica, tá? Deu aquela manutenção bacana, limpeza total, testes, vários testes, né? Depois estressou o computador, formatou, trocou o SSD e o computador ficou simplesmente fantástico, tá? Então, a maioria das vezes que dá tela azul, pelo que eu sei, é software, tá? É algum problema de software, alguma incompatibilidade, você instalou algum programa que está dando conflito, às vezes o placa de vídeo está dando conflito com o áudio, às vezes os monitores estão dando conflito um com o outro. É comum isso acontecer, por isso que é importante dar manutenção. CP, qual que é o tempo de manutenção? Isso varia muito. Empresa que trabalha esmagadoramente no CPC ali, 10 horas todo dia, tá? É recomendável você dar uma manutenção de 3 em 3 meses, eu acho que vale a pena, né? Você dá aquela, né, limpeza, formatar, trocar pasta térmica, tudo direitinho, você vai ter ali seu computador por muito tempo, tá? Aí muita gente vai falar para mim, CP, mas o meu computador tem 20 anos, eu nunca fiz nada. Tá, mas depende do como que você usa o seu computador, tá? Se você usa o seu computador assim, muito raramente, pouquinha coisas leves, ele dura muito mesmo, tá? Agora, se você tá numa empresa que senta o cacete no computador, meu amigo, não há o que fazer, você tem que dar manutenção. Né? Você tem uma empresa, por exemplo, aí, uma empresa de contabilidade, né? Que calcula Excel come solto. É legal dar manutenção. Uma hora vai dar problema. Pode ser que dure muito, mas pode ser que não. Então, se você contrata uma equipe aí de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, até mesmo um ano, eu acho legal dar manutenção nos seus PCs. Aí você vai trocar aquela pasta térmica, colocar uma pasta térmica nova, bacana, você vai dar uma limpeza, show de bola. Isso ajuda a prolongar a vida útil do seu PC, tá? E muitas das vezes os erros de tela azul corrigem com esses procedimentos, tá? Então, eu vou falar da minha experiência. O que eu acho que está dando problema no meu PC? 4 possibilidades. Primeiro, pentes de memória não idênticos. Eu tô com 2 pentes de 8 e um 16. Isso eu acho possível dar conflito, tá? Já fiz testes individuais, continuou dando tela azul, mesmo tirando as memórias, tá? Mas eu quero experimentar colocar uma memória idêntica, para comprar 4 pentes igual lá e sentar o cacete, tá? Eu quero fazer isso, tá? Para ver se resolve ou melhora isso. Essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade que pode estar acontecendo isso. Eu coloquei a ventilação do meu computador em nível baixo para ficar com menos barulho, tá? Mas pode ser que quando a atividade suba um pouquinho, ele precisa de uma ventilação melhor e como a minha ventilação está configurada para nível baixo, ele pode dar um conflito e dar a tela azul. Pode ser isso, não sei. Para testar eu preciso, né, colocando a ventoinha com velocidade rápida para ver se vai impedir de dar tela azul. Porém, não compensa para mim, sabe por quê? Porque os erros de tela azul que tá dando no meu PC é muito esporádico, não é toda hora, não é todo dia. É raro, é só quando eu pego um trem pesado, tipo assim, eu tô renderizando um vídeo e ainda tô editando o outro.
às vezes, raramente acontece de dar uma tela azul, né? Não sei se é ventilação, mas é uma possibilidade. Outra possibilidade, placa de vídeo. Placa de vídeo é campeã de dar tela azul. Ela dá uma incompatibilidade ali com seus monitores e, por exemplo, eu tenho muita coisa ligada nas minhas USB. Eu até tenho pena do PC, porque todas as minhas USB estão conectadas. Então, o que acontece? O processador fica louco, ele não sabe para onde que ele atira, né? Tem ali a impressora, a interface de áudio, a webcam, o mouse sem fio, o teclado sem fio, aí o processador fica louco, né? Aí isso também pode dar tela azul, tá? Então você tem que isolar isso para tentar identificar. No meu caso, como as telas azuis são esporádicas, não estão me incomodando, eu não vejo problema, né, em só dar uma manutenção e continuar do jeito que tá? Mas se você, no seu caso, sempre que você faz alguma coisa da tela azul, você tem que resolver esse problema, tá? E aí a solução vai partir para um monte de teste e é isso que vai começar na nossa série aí. Eu vou fazer uma série de vídeos mostrando para vocês o que fazer para evitar a tela azul, tá? O primeiro vídeo vai ser limpeza e manutenção do PC. O segundo, importância de uma boa pasta térmica, tá? Já vou dando os vídeos aí para vocês. Depois nós vamos fazer vídeos de testes, né? Estressando o PC e tudo direitinho. Vamos fazer testes de incompatibilidades, teste de vídeo, teste de levantamento de temperatura, teste de levantamento. Então vai ser um monte de vídeo e isso vai ajudar você a minimizar os erros de tela azul. Cara, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu e fui, queridão!